Fala galera do Resenha Rubro-Negra, e aí, como é que vocês estão? Vocês viram o jogo ontem do Flamengo e Vasco no Maracanã? Flamengo que empatou com o Vasco em 1-1. E vou te falar uma coisa, hein? O Flamengo adora levantar quem tá lá embaixo. Fala pra mim, nação. Comenta aqui nesse vídeo. Mas antes, eu quero te pedir para você curta nosso canal, curta esse vídeo, ativa o sininho. É bastante importante para o nosso crescimento nesse canal. Aqui você vai trazer, eu vou trazer tudo sobre o dia a dia do Flamengo, o que está acontecendo, como é que foi os jogos, comentários, lances polêmicos. E vou falar do jogo de hoje. Mas antes, ativa o sininho aí, comenta aí, é muito importante, tá bom? Então vamos ao que interessa. Ontem o Flamengo empatou em 1-1 o time do Vasco da Gama do Maracanã. A torcida tá de parabéns. A torcida compareceu ao jogo ontem, mostrou apoio ao time o tempo todo, mas infelizmente o Flamengo não conseguiu vencer. Ficou em 1-1 com gol do estreante Arrascaral, que fez o primeiro gol seu no Flamengo, diante de um Vasco e Flamengo importante. Não é para qualquer um que faz seu primeiro gol em cima do rival aqui no Rio de Janeiro, né? Mas o Flamengo entrou com o time reserva, mostrou que estava realmente preocupado com o jogo dessa semana agora da Libertadores, lá na Argentina, contra o Estudiantes. O Felipe Luiz optou por escalar alguns jogadores para poder, até mesmo para poder ganhar minutagem, né? É muito importante cada jogador tá jogando no mesmo nível de cada um das suas posições, apesar que a gente vê notoriamente cada jogador com seu potencial diferenciado. E é muito importante os titulares estar na ativa. Por isso que alguns ficaram no banco de reservas ontem, entrando no decorrer do jogo. O Flamengo que começou o jogo a todo vapor, como a gente gosta de ver, para cima, partindo para cima, atacando o tempo todo, abafando mesmo o adversário na defesa, né? Que logo no início, como é de costume, o Flamengo fez 1-0 logo no início do jogo, e até a metade do primeiro tempo o Flamengo foi superior ao Vasco. Só que eu não sei o que aconteceu. Parece que o time, como tinha jogadores ali no meio de campo que não vinha jogando juntos, o Flamengo começou a ceder campo pro Vasco da Gama. O Vasco da Gama começou a alguns momentos do jogo a ficar 50% da posse de bola equiparado ao Flamengo, mas por um determinado momento do jogo apenas. Logo em seguida teve uma sequência de ataques do Vasco, tendo diversos escanteios, né? O Flamengo por um momento acabou ficando abafado pelo ataque do Vasco. Teve, se eu não me engano, foram 3 ou 4 escanteios consecutivos, e um deles acabou acontecendo o gol do Vasco. No escanteio, o goleiro Rossi saiu mal do gol e o jogador do Vasco acabou cabeceando. O lateral Ayrton Lucas até deu um pulo, tentou tirar o gol, né, a bola do gol, mas infelizmente o Vasco acabou empatando. E com isso, parece que depois do gol, que o Flamengo toma o gol, o meio de campo acorda. E o Flamengo retoma o espaço novamente no meio de campo. E com isso o Flamengo ataca novamente e acaba o primeiro tempo em 1-1. No segundo tempo, o técnico o Felipe Luiz fez algumas alterações no time. O Flamengo, inclusive, até deu bola na trave, foi superior ao Vasco na maioria da parte do segundo tempo, mas infelizmente não conseguiu fazer o segundo gol, que seria muito importante para o Flamengo vencer esse jogo, porque o Flamengo ele tem um jogo a menos do que o Palmeiras. O Palmeiras tem um jogo contra o Santos e contra, se eu não me engano, o Juventude. Se o Palmeiras vencer esse jogo, acaba ficando na frente do Flamengo. Só que tem um detalhe: o jogo do Juventude contra o Palmeiras é na casa do Palmeiras, porém o do Santos é na Vila Belmiro, mas o Flamengo também tem um jogo a menos. Então vamos supor que o Palmeiras vença o Juventude, que seria natural, jogando em São Paulo. Mas se o Palmeiras não conseguir uma vitória diante do Santos, esse jogo que o Flamengo está um jogo a menos, se o Flamengo vencer, ele retoma a liderança. Ou seja, então teoricamente o Flamengo ainda tem condições de igualar em jogos e continuar como líder do Campeonato Brasileiro.
Mas eu acredito que seria muito importante o Flamengo entrar sempre com o time titular. Porque na era do Jorge Jesus, queira ou não, a gente tem que falar. O Jorge Jesus ele foi uma fora da curva como treinador do Flamengo. Apesar de alguns números, hoje o Felipe Luiz ser maior do que o Jorge Jesus, mas em eficiência. Mas o Jorge Jesus, ele tinha um detalhe. Não importa o campeonato, ele sempre jogava com o time titular. Era o time titular, era jogo para cima, era querendo fazer 3, 4 gols. Se o Flamengo tomava 2, o Flamengo tinha que fazer 4. Era um ataque bastante feroz, para ser mais exato com vocês. Entendeu? Eu acho que, independente do campeonato ser Libertadores ou é Campeonato Brasileiro, o Flamengo está nas duas frentes com grande chance de ser campeão. Essa que é a grande verdade. Então, por mais que seja uma viagem difícil lá para a Argentina, um jogo lá vai ser pancadaria. Lá os caras vão vir para bater mesmo. O Flamengo tem que ter ciência disso. Então, mesmo assim, o Flamengo tem que entrar com o time titular nas duas competições. Porque é muito importante o Flamengo ser campeão das duas. Tanto para o time, para a torcida, até mesmo para o Felipe Luiz, que é o início da carreira dele. Então, eu acho que fica aí uma dica, né? Porque ontem era um jogo que o Flamengo precisava vencer e não conseguiu, empatou em 1-1. Aquele jogo também contra o Grêmio, que foi 1-1 também. Já foram 4 pontos perdidos, que o Flamengo seria fundamental agora no decorrer do campeonato. O Flamengo estaria com uma gordura boa hoje se tivesse vencido esses 2 jogos. Lá na frente, esses pontos que o Flamengo não está conseguindo vencer, ganhar, vai fazer falta, entendeu? Por isso que é importante o Flamengo entrar sempre com o time titular, sempre fazendo um jogo ofensivo, de preferência, enquanto não fizer 3 gols, o time não pode descansar. Entendeu? Eu sei que é desgastante, eu sei que vai ser no final do segundo tempo, pode ser que o time canse, entendeu? Para isso, existem as peças de reposição para o time tentar manter. A gente tem que avaliar também a minutagem de cada jogador em campo. Por quê? Pode ser que um jogador canse nos 15 do segundo tempo, outros podem cansar nos 40 do segundo tempo. Então é importante também ter essa minutagem de cada jogador, que a gente vai mudando no decorrer do jogo, sem ter que mexer no time principal e sem ter que mexer na eficiência. Aí mesmo com o Felipe Luiz fazendo as alterações, não deu tempo, não deu para fazer o segundo gol. Entendeu? Acabou empatando em 1-1, o Cruzeiro encostou no Flamengo e o Palmeiras também encostou. Eu acho que na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo e o Palmeiras são os 2 times que vêm brigar forte. E o Cruzeiro, eu acredito que ele vai correr por fora. Porque ele vai precisar que, no meu modo de ver, tá? O Cruzeiro precisa que o Palmeiras e o Flamengo tropecem e bastante coisa, perca bastante pontos no decorrer da jornada do Campeonato Brasileiro, porque ele vai ter a necessidade, vai ter o confronto direto, entendeu? O Flamengo que joga agora vai jogar contra o Corinthians em São Paulo e depois pega o Cruzeiro no Maracanã. E é um jogo que precisa vencer, tanto no Corinthians quanto o Cruzeiro. E isso aí vai ser fundamental para o desenvolver da equipe em relação a pontos no Campeonato Brasileiro. O Flamengo agora que vai jogar nessa meia de semana agora contra o Estudiantes da Argentina. Inclusive acredito que o Flamengo deve viajar na terça-feira lá para Buenos Aires. E lá vai ser pancadaria, lá vai ser um jogo difícil. Eu acho que o Flamengo não tem que mudar a forma de jogar, mesmo estar jogando na Argentina. Por quê? Se o Flamengo fizer um gol apenas, o adversário ele vai ficar desesperado. O Flamengo vai ter a vantagem de 2-0 no placar, podendo tomar até 2 gols lá, se o Flamengo fizer um gol no início, igual está acontecendo durante os jogos. É importante o Flamengo mostrar um time ofensivo lá, ir para cima mesmo do Estudiantes, entendeu? Vai ser muito importante no decorrer do jogo a gente conseguir controlar essa partida. E agora eu quero que você comente aqui no Resenha Rubro-Negra quanto vai ser o placar desse jogo. Fala pra mim aí, eu quero ver quem vai acertar o placar desse jogo. E vai ser um jogo difícil e eu conto com a nação, vamos todo mundo assistir, vamos todo mundo fazer força positiva, pensamento positivo, que nós vamos vencer também na Argentina. Vamos calar a boca dos críticos, entendeu? Falando que o Flamengo pode passar sufoco. Então não vamos passar sufoco. Nós vamos entrar lá como se estivesse no Maracanã e vamos ganhar um jogo. Comenta aqui agora nos comentários. Valeu, um abraço e até mais.